Que tal se o STF retroceder na condenação de uma senhora que passou um batom numa estátua e que foi condenada a mais tempo de prisão do que um estuprador? Você acha que um estuprador merece ser menos punido do que uma idosa com um batom na mão, Mandy? De causa e calamidade no país, estão concordando com as medidas do Trump que vão afetar, sobretudo, a sua vida, a minha vida, os produtos vão ficar mais caros, desemprego, se já é ruim, vai ficar pior. Então, Eduardo, eu quero saber, diante disso, o que você acha do tarifaço da intervenção do Trump na política e na economia brasileira? Vamos lá, tem alguns pontos que eu acho interessante a gente trazer. A princípio, vamos falar sobre o tarifaço, que foi a pergunta principal. Depois tem alguns pontos que eu acho legal a gente passar por cima, dar uma pincelada também. Tarifaço, imposto do Trump. Vamos lá. É muito engraçado a gente ver uma militante socialista, comunista e vários outros istas que ela adota pra ela reclamando de imposto. Até porque quando a gente pega qualquer ponto do Manifesto Comunista, o que eles defendem que é estritamente necessário para a implementação de um regime, primeiramente socialista, para depois alcançar um comunismo, é o aumento progressivo de imposto. Então, o problema não é o imposto em questão, o problema é quem é que está aplicando esse imposto. O imposto vai beneficiar a causa deles, o imposto vai beneficiar o partido deles, ou o imposto não vai beneficiar. Se não beneficia, a gente é contra, a gente não aceita. A questão do tarifaço é uma medida de defesa. Os Estados Unidos acabam se vendo na posição de serem obrigados a monitorar certas nações que acabam caindo em ditaduras que possam, inclusive, aterrorizar o sistema americano. O que a gente vê no Brasil é uma coisa sem precedentes. A gente vê uma ditadura judiciária. Isso é o que a gente não viu em outros países ainda. Não é do interesse de nenhuma democracia que o modelo de estado de exceção que existe no Brasil se expanda para fora. Diversos pedaços do porto brasileiro sendo literalmente vendidos para a China. Tem até escola brasileira sendo vendida para a China. Tem partidos políticos, tem políticos da velha política sendo financiados pela China. Agora, é um pouco difícil você vir aqui e dizer que a China é um país capitalista, é uma ditadura capitalista, quando o nome do partido deles é Partido Comunista Chinês. Agora, vamos lá, soberania nacional. Existe algum país que você acha que devesse ajudar o Brasil para alcançar o plano de poder que vocês buscam? Porque você disse que você é socialista, marxista, comunista e etc. E é só uma curiosidade minha mesmo, porque é comunista, mas no começo você disse que a China não é comunista, que a Venezuela não é comunista, que Cuba não é comunista, que você não abraça esses países. Se eles não são comunistas, o que é um país comunista para você? E onde vocês buscam apoio externo se nenhum desses países com os quais o Brasil tem relação e que dizem ser comunistas, são comunistas de verdade pra você? Eu não defendo o país, eu não defendo o governo, não é essa lógica que eu e meu partido raciocinamos. Eu defendo a unidade da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Então, de quem eu tô do lado? Tô do lado da classe trabalhadora, a classe trabalhadora dos Estados Unidos, que inclusive diante do tarifaço do Trump, vai ser onerada lá também, porque o repasse dos custos daquilo que vai ser impedido de levar adiante com o tarifaço, vai ser repassado os custos para a população. Eu sou a favor do povo palestino, que nesse momento está sendo dizimado, destroçado diante de um regime de apartheid absurdo. Eu sou a favor da união dos palestinos com a classe trabalhadora dos Estados Unidos, com a classe trabalhadora da Ucrânia, que nesse momento está sofrendo, amargando diante de uma guerra levada adiante pelo governo Putin. Sou a favor da classe trabalhadora da Rússia também, que sofre diante de um governo que é aliado do Bolsonaro, que é um dos exponentes da extrema-direita mundial e que, inclusive, impõe um regime de ditadura. Sou absolutamente contra isso. Sou a favor da unidade de todos os povos, para a gente defender os nossos direitos. Coisa que eu não estou vendo você defender aqui. Porque até agora você não falou nada sobre a taxação dos bilionários dos super ricos, diante do cenário de aumento da concentração de riqueza, da criação, do surgimento dos trilionários no mundo, você não falou nada. Você não falou nada sobre os empregos que vão ser fechados no Brasil, você não falou nada sobre a redução da indústria brasileira. Então, que soberania é essa que você defende? Você se vangloria do Bolsonaro ter garantido a vacina para o Brasil, mas você só fala isso porque você precisa recuar diante da situação implementada pelo Bolsonaro. Porque você tem medo de chegar aqui, bater no peito na mesa e falar: o Bolsonaro não garantiu vacina, que o Bolsonaro não se importou com isso, e eu, inclusive, não tomei a vacina. Porque você recua, você tem medo. Você tomou vacina, Mandy? Evidente. Quantas doses você tomou?
3 doses. Todas as 3 foi o Bolsonaro que comprou pra você. Eu espero que você tenha ciência disso. E você tomou 3 quantas? Nenhuma. Justamente porque ele dá a opção de escolha. Ele dá, não é a revolta da vacina, onde as pessoas vão entrar, arrombar a porta da sua casa e te vacinar à força. Você tem que ter liberdade pra fazer o que você quiser com o seu corpo. Não é isso que vocês falam? Fazer o que quiser com o próprio corpo. Você quis se vacinar, o Bolsonaro comprou a vacina. Você tomou 3 doses. Eu não quis me vacinar. Se eu quisesse, estava esperando por mim no postinho. Eu não fui. Agora, vamos lá. Ah, o tarifaço vai ferrar com a gente. Beleza. Vamos pensar em formas da gente retroceder a questão do tarifaço? Que tal se o STF parar com todas as ilegalidades? Que tal se o STF retroceder na condenação de uma senhora que passou um batom numa estátua e que foi condenada a mais tempo de prisão do que um estuprador? Você acha que um estuprador merece ser menos punido do que uma idosa com um batom na mão, Mandy? Você acha que um assassino, um traficante é menos perigoso do que uma idosa? Morreu alguém por causa do batom dela? Ou eles pegaram uma VAP e limparam a estátua em 5 minutos? O máximo que aconteceu foi gastar R$3 de conta de água pro Planalto. Cadê a classe trabalhadora nesse caso? Quantas daquelas 1.500 pessoas fazem parte, que foram presas no 8 de janeiro, fazem parte da classe trabalhadora? Se você tem baderneiros que estão pichando, que estão rasgando, que estão quebrando patrimônio público, você pune eles por quebrarem patrimônio público, por vandalismo. Você não coloca uma idosa de 70 anos por quase 20 dentro da cadeia e condena ela à morte dentro da prisão, só porque ela não faz parte do grupo político que você defende. Defendeu que eles fossem condenados a quase 20 anos de cadeia. Primeiro, só diz que não existe ditadura ou, no mínimo, um comportamento ditatorial de certos líderes aqui no Brasil, quem se beneficia. Já que você quer falar de tortura e etc, e você desviou pra caramba, em nenhum momento você falou sobre discurso de ódio, que foi a pergunta que eu te fiz e etc, vamos lá. Tem um corte que, inclusive, tá no seu perfil, e você já assumiu esse posicionamento, ou dessa forma ou de formas semelhantes em outros podcasts. Eu já ouvi você dizendo que o Hamas, por exemplo, é um partido político. O corte tá no seu perfil. O Hamas é um partido político. Ou você vai negar todas as atrocidades cometidas pelo Hamas? Você vai negar os estupros em massa? Você vai negar os bebês assassinados? Teve literalmente bebê sendo posto dentro de forno pelo Hamas. Você vai negar que a galera do lado de lá literalmente condena homossexuais com pena de morte? Você vai negar os vídeos dos reféns tendo que cavar as próprias covas e sendo gravados pelos terroristas do Hamas e sendo postados na internet? Você vai negar que o Hamas usa a população palestina como escudo humano e se concentram dentro de escolas e dentro de hospitais para que qualquer um fique impossibilitado de avançar contra eles sem ser taxado de terrorista e de assassino de criança? Porque é isso que acontece. É semelhante ao que acontece dentro das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. O grupo que tá ameaçando o local se enfia covardemente no meio da população e aí qualquer retaliação que acontece vai ferir aquela população e eles sabem que vai ferir aquela população. E eles usam isso como moeda política. Mas é muito engraçado você querer vir falar de regime militar e ter corte no seu perfil falando: o Hamas é um regime político. Ah, ele é terrorista, depende do que você considera terrorismo. Estuprar mulheres, matar homossexuais e queimar bebês vivos é política pra você?